Boa noite, investidores. Boa noite, corretores. Boa noite para todos vocês que estão assistindo. A live hoje está muito legal. A gente vai falar sobre uma coisa que parece muito simples, mas que eu sei que muita gente tem dúvida. Eu já atendi vários clientes que chegam para mim e falam: poxa, eu não sabia que tinha correção de INCC, né? Então, é uma coisa que falar de índice, da correção aí, INCC principalmente, que é o Índice Nacional da Construção Civil. A gente vai falar sobre isso hoje, vai contar um pouquinho e principalmente vai contar que o INCC não é um vilão como muitas pessoas imaginam, mas que ele é sim uma forma ali de garantia para você. Eu vou te contar isso mais pra frente. Estamos online no YouTube e no Instagram, então quem tiver aí no Instagram e quiser vir para o YouTube, no link da minha bio, você consegue vir para o YouTube para você assistir aí de forma mais confortável, tá? Eu tô conseguindo hoje acompanhar aqui os comentários, então vou conseguir ali responder pergunta no final também, tá? Quem quiser aguardar o final aí, me manda pergunta, quem quiser tirar dúvida, pode deixar aqui que eu tô respondendo aqui no final, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre os índices de correção de imóvel na planta. E índice é diferente de juros, tá? Gente, o imóvel quando ele é comprado na planta, durante o período de obra, você não paga juros, o valor que você está pagando ali durante esse período. Você vai pagar a correção, é um índice de correção. E a gente tem alguns índices mais comuns no imóvel na planta, nos apartamentos, que é o INCC, que são o INCC e o CUB, tá? E eu vou explicar a diferença de cada um deles aqui. E tem também o IPCA, que é mais utilizado em loteamentos e condomínio, e no final da live eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então vamos começar falando do INCC, que muita gente tem dúvida. A grande maioria das construtoras utilizam o INCC hoje como índice de correção. O INCC ele é o índice nacional do custo da construção. Nacional, ele pega, como que ele é calculado? Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Pela FGV, e ele é calculado pelo valor de construção civil ali, do material de construção, pela mão de obra e pelos serviços nas 7 capitais que eu deixei aqui para vocês. Então, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, a gente tem aqui também Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Então, ele é calculado, é pego ali o valor da mão de obra e da material de construção e serviços nessas 3 cidades e é feito ali uma média. E essa média é que faz o INCC e faz com que ele seja nacional, tá? Então, dentro disso a gente vai calcular então mão de obra, quanto custa a mão de obra aqui nesses estados, materiais de construção e serviços. E se vocês analisarem aqui, a gente tem estados como, por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a capital é Belo Horizonte. A gente tem aqui estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os 3 estados mais populosos do Brasil. E aqui, nesses 3 estados, tem um fator que é muita mão de obra. Tem muita gente disponível para trabalhar, é muita gente que tem nesses estados. São Paulo mesmo é muito comum, vem muita gente de fora, do Nordeste, de outros estados para buscar trabalho em São Paulo. Então aqui a gente tem uma oferta de mão de obra muito grande, o que faz com que o custo da mão de obra no INCC seja um custo mais baixo. Então a gente tem aqui 3 estados que pesam muito a favor do INCC, tá? O INCC, como que ele é feito então o reajuste? Ele é reajustado mensalmente sobre todo o saldo devedor que você tem na construtora, tá? Então ele é um índice que a FGV posta todos os meses, ele é calculado ali entre o dia 21
do mês passado até o dia 20 do mês presente. E ali em torno do dia 25 ao dia 28 de todo mês, sai ali o INCC do mês atual, tá? Então se você quer pesquisar quanto deu o INCC esse mês, né, de janeiro já saiu, no dia 26, e agora vai sair também aqui, provavelmente ali entre 25 e 28 de fevereiro, saiu desse mês. Então, todos os meses tem o índice do INCC e a gente faz o reajuste mensal, a construtora faz o reajuste mensal sobre tudo que você tem em aberto com a construtora. Então, quando você compra um imóvel na planta, você vai ter ali um imóvel, eu vou trazer um exemplo de R$500 mil. Você vai pagar 10% de entrada, normalmente, tá? Então você vai pagar R$50 mil de entrada e vai parcelar 40% do valor desse imóvel durante a obra, que às vezes é 3, às vezes é 4 anos, mas você parcela ali 40% durante a obra. E o restante, você vai estar entrando com uma quitação no final da obra. Essa quitação, ela pode vir de recursos próprios ou ela pode vir através de um financiamento, carta de consórcio e tudo mais. A gente já falou sobre isso aqui. Só que o reajuste do INCC, ele é feito, então, por todo o saldo em aberto, tá? Então, a única coisa que não tem reajuste de INCC quando você compra um imóvel na planta é a entrada. Todas as parcelas vão ser corrigidas mês a mês. Todos os balões, se você tiver balões, né, que são ali os reforços que a gente fala, ele vai ser corrigido mês a mês. E também o saldo devedor, sabe aquele saldo que você não parcela ele durante a obra, que você vai financiar, que tá lá na frente na entrega das chaves? Ele também tem a correção de INCC. Tá? Então ele vai tendo a correção mensalmente. Então é muito comum o cliente compra lá um apartamento, ele fala, 200 mil eu vou parcelar aqui nesses 4 anos. Então, eu chego lá no final, eu vou ter um saldo de 300 mil. Ele se programa para aquilo e quando chega no final, o investidor tem uma surpresa. Né? Quem já passou por isso, comenta aqui nos comentários, deixa aqui para mim nos comentários se você investidor já teve essa surpresa ou se quando você comprou o imóvel na planta aí você foi muito bem assessorado, o seu gestor te passou essas informações e você já sabia desse custo, tá? Deixa aqui para mim, eu já passei por isso, eu já sabia, comenta aqui que eu quero ver, tá? Então, é muito comum as pessoas tomarem um susto quando chega lá a correção de INCC, poxa, mas a minha parcela era 2, agora ela tá corrigindo, ela vai aumentando todo mês. É isso mesmo, tá? É comum as parcelas de INCC ir aumentando todo mês. E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, o INCC, ele é um índice historicamente baixo e estável. A gente tem aqui uma tabela, eu sempre gosto de apresentar para os meus clientes quando eles estão comprando com a gente na planta. A gente apresenta para eles o valor do imóvel, o formato de pagamento que ele tem ali e eu coloco uma previsão de quanto que ele vai conseguir, quanto que ele vai pagar de INCC. Quantas parcelas dele vão ficar, quanto que o balão que ele está colocando daqui a 12 meses, 24 meses vai estar e quanto que vai estar o saldo final dele. Né? Mas Ana, como é que você consegue fazer isso? Você consegue prever o INCC daqui a 3, 4 anos? Não é uma previsão, mas a gente tem um histórico dele muito estável. Se você puxar aí no Google INCC histórico dos últimos 10 anos, dá um Google para você ver. Ele é um índice que ele está sempre numa média ali. Ele não, dificilmente ele dá picos de alta ou abaixar muito, tá? Então o que aconteceu isso sim na pandemia, a gente teve ali faltando aço, faltando tudo, né? Faltando mão de obra, faltando material de construção. Então a gente teve sim, se você analisar ali o ano de pandemia, 2019, 20, 21, ainda estava um pouquinho instável, mas sem esse cenário de crise, se você analisa lá o restante dos anos, que a gente não teve essa pandemia, que a gente não teve tudo isso, ele é um índice estável. Então, normalmente, como é que eu faço esse cálculo para o meu cliente? Eu pego o INCC dos últimos 12 meses, o acumulado dos últimos 12 meses, pego o valor total, divido ele por 12
e faço um cálculo de uma previsão para o meu cliente. É exatamente o que vai ser a correção? Não é, porque ela pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o cliente, ele já está ciente daquele custo. Ele já está ciente de mais ou menos quanto ele vai desencaixar. Ele se sente muito mais seguro. E uma coisa que eu gosto de trazer também, nessa mesma planilha eu faço lá quanto que ele vai pagar no valor total do imóvel já com as correções e quanto que ele vai ter de valorização. É muito comum a gente falar assim, seu imóvel vai valorizar 10% ao ano. Seu imóvel aqui, esse imóvel nessa região, dessa construtora, que a média de valorização é 15% ao ano. Tá, mas como que faz essa conta? É você pegar 500 mil mais 10%, mais 10% todo ano, ou colocar mais 40% que é 4 anos de... Não é assim, né? A gente tem uma forma de calcular isso de forma inteligente, tá? Da forma correta, e a gente também desconta ali os custos de INCC. A gente também consegue ter essa previsão. Então você consegue passar para o cliente o valor que ele pode ter de rentabilidade, de retorno, de lucro com aquele investimento, de forma muito mais assertiva, tá? Então é importante a gente saber calcular isso. E aí, gente, o benefício do INCC para o cliente. Ana, mas tem benefício? É um custo. Tem benefício com certeza. O INCC, ele calcula, voltando lá, os custos da construção civil. Então ele calcula, de novo, mão de obra, ele calcula o preço do material de construção, dos serviços que vai ser prestado dentro da obra, desde o gesseiro, tudo, a pessoa que vai pôr piso, o pintor, tudo. Então, se isso está atualizando, o valor desses serviços está atualizando, o valor está aumentando dentro dos materiais de construção, da mão de obra, isso também precisa ser repassado para o cliente. Isso é uma forma de você ter uma garantia, uma segurança de que esse valor, ele está sendo, como que eu posso dizer? De que a construtora, ela vai conseguir, é como se fosse uma garantia de que a construtora corrigindo, tendo esse custo e ela repassando um pouco para o cliente, ela vai conseguir absorver isso na viabilidade dela e que ela vai entregar essa obra na qualidade que ela prometeu. Imagine só uma construtora não cobrar o INCC do cliente, tá? Não, você é isento de INCC aqui, ó, sem juros, sem correção, por 4 anos. E a construtora tá absorvendo 100% desse custo, porque é passado para o cliente uma porcentagem. É repassado para o cliente uma porcentagem, mas muito desse custo a construtora absorve. Então, se ela não repassa para os clientes todos que ela vai vender, os 100 e pouco apartamentos, os 200 e pouco apartamentos que seja, que ela vai revender, se ela não repassa esse custo para o cliente e ela não coloca esse custo para o cliente, o que acontece? No final, a viabilidade dela não fecha. A construtora, ela não para de pé. Ela não vai entregar a obra. Então é uma forma sim de segurança. E tem uma outra coisa, se o material de construção ele está sendo corrigido o valor, a mão de obra está sendo corrigida, significa que o imóvel ele está em constante valorização. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas o INCC deu 7% esse ano, foi muito alto, não sei o quê. Só que quando o INCC está alto, gente, o valor do imóvel está alto também. O INCC aumenta, o valor do imóvel também está subindo. Sempre a valorização do imóvel, ela vai ser bem maior do que o INCC. Tá? Então, se está mais caro para construir, se o material de construção está mais caro, se a mão de obra está mais cara, obviamente o imóvel pronto, o imóvel quando ficar pronto, ele vai estar mais caro. Então, isso volta de valorização para você e é uma forma, uma garantia que você tem de que teu imóvel está valorizando e que o teu dinheiro que você está investindo lá não está perdendo valor. Ele está sendo corrigido também, tá? Então, o INCC, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é o vilão dentro da construção civil, dentro da compra do imóvel na planta. Ele é um benefício para o teu dinheiro, uma garantia da valorização do imóvel que você está comprando e também, principalmente, de uma proteção dentro da viabilidade da obra, dentro da viabilidade do projeto da construtora, de que ela vai entregar para você esse apartamento, esse empreendimento com segurança, tá? E aí,
a gente tem o CUB. Ana, o que é o CUB? Gente, comenta aqui para mim, ficou claro para vocês sobre o INCC? Vocês têm alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já deixa agora a pergunta para vocês não esquecerem depois. A aula de hoje vai ser rápida, porém vocês vão conseguir entender aqui com bastante riqueza sobre a diferença desses três índices. E daqui a pouco eu já vou responder as perguntas, tá? Então vamos falar um pouquinho do CUB. O que é o CUB? Ana, qual que é a diferença do CUB para o INCC? Basicamente, o CUB ele também faz ali a projeção dos custos, ele é o custo unitário básico, ele também calcula custo de mão de obra, ele também calcula o custo dos materiais da construção civil e ele também calcula ali o valor dos serviços que é aplicado dentro da construção civil, tá? Só que a diferença é que, lembra que o INCC, ele era nacional? O CUB, ele é estadual. O CUB é utilizado dentro do seu estado, tá? Então, enquanto o INCC é a média daquelas 7 capitais que eu mostrei para vocês, o CUB, ele já é próprio para o seu estado, é calculado tudo isso dentro do estado. E ele é calculado pelo Sinduscon, tá? Que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E o Sinduscon, cada estado vai ter o seu, daí você vai ver o Sinduscon RJ, Sinduscon SP, Sinduscon Paraná. E é muito legal aqui você ver a comparação dos dois. Eu convido vocês a fazer depois essa pesquisa, você procurar lá o CUB dos estados. CUB 2024, vai aparecer para vocês a lista do valor do CUB em alguns estados. E vocês vão notar que em alguns estados o CUB vai dar assim, menor que o INCC. Em outros estados ele chega tipo a 39% ao ano. É assustador. É assustador. Por quê? Porque é comum que de um estado para o outro mude bastante esses valores. Por exemplo, o estado aqui do Paraná. A grande maioria, eu sou de Maringá, Paraná, e tem muita gente na live às vezes que é de fora. Eu sei que tem alguns corretores de fora que me seguem, tem clientes de fora que me seguem e que pode estar assistindo essa live, né, de outros estados e outras cidades. Mas aqui em Maringá, no Paraná, é utilizado o INCC. A grande maioria das construtoras utiliza o INCC para imóveis, apartamentos na planta, tá? E para nós isso é bom, por quê? Porque o Paraná, a mão de obra aqui é escassa, é muito escassa. Você achar uma equipe hoje de pedreiros, uma equipe bom, de mestre de obra para construir, primeiro que essas pessoas elas não ganham pouco. E segundo que elas cobram caro, elas são pouquíssimas, então elas têm sempre trabalho em abundância, não falta trabalho para essas pessoas aqui. Tá? Então, Paraná é um estado que isso já é mais escasso, então ele é mais valorizado. Diferente, por exemplo, de um estado como São Paulo, que tem muita oferta de mão de obra. Então, como aqui a mão de obra ela é um pouquinho mais cara, os serviços aqui acabam sendo mais caro, o que acontece? O CUB no Paraná ele tende a ser mais caro. Então, hoje, para nós, as construtoras aqui de Maringá utilizarem o INCC é uma grande vantagem. Porque tem muitos estados que já corrigem somente pelo CUB. E aí, esses estados que o CUB, que tem ali uma mão de obra escassa, que o CUB é mais alto, o material de construção é mais caro, e aí onera esse valor, vai pagar uma correção, obviamente, maior, tá? Então é muito importante que você, investidor, entenda, hoje, na sua cidade, no seu estado ou no local que você vai investir, que eu atendo muitos investidores de fora que vêm investir aqui em Maringá, nesse lugar que você vai investir, é muito importante você conhecer qual que é o índice de correção desse imóvel que eu estou comprando, desse imóvel que eu estou avaliando. É importante, tá? E aí faz uma pesquisa, entender mesmo quanto é o CUB dentro desse estado, se é o CUB, quanto que é o INCC. É legal você estar sempre acompanhando também quanto que está dando, o histórico de média. É muito legal a gente estar acompanhando, tá? Então, basicamente essa é a diferença entre o INCC e o CUB, tá, pessoal? Eles medem ali praticamente as mesmas coisas, só que o INCC, ele é um índice que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é calculado pela média de 7 estados no país. A capital de 7 estados no país.
e o CUB já é focado mais dentro do teu estado, calculado aqui pela Sinduscom, certo? E aí a gente tem o IPCA, que também é calculado para alguns empreendimentos. E eu vou te contar que muitas pessoas que já compram imóvel com a gente, apartamento na planta, quando ele vai comprar um terreno em condomínio, um terreno em loteamento, ele pergunta, mas aqui não é NCC? E normalmente é IPCA. E por que é o IPCA? Gente, só lembrando, tá? Tanto o INCC, o CUB e o IPCA, eles são correções, todas as correções, os índices de correção é aplicado durante o prazo de obra desse imóvel, tá? Quando ele ficou pronto, tem a BITS ali, sai tudo certinho, aí já não é mais aplicado esses índices, tá? Aí se você tiver um saldo devedor ali, tem construtora que daí ela faz o parcelamento direto com ela, mas ela vai te cobrar uns juros, já é uma coisa pré-fixada, tá? Às vezes é IPCA mais 0,8% ao mês, IPCA mais 1% ao mês, ou 2% ao mês. Então ela faz esse parcelamento, mas às vezes ela cobra juros, aí juros um pouquinho mais alto, mas ela dá ali mais flexibilidade de pagamento, com menos burocracia, ou então você vai para um financiamento que daí realmente vai ver a taxa de juros básica e tudo mais, tá? Mas esses índices são para correção durante o prazo de obra, enquanto o empreendimento está em obra, tá bom? E o IPCA? O IPCA, que é a inflação, a gente falou dele na semana passada, tá? Na aula da semana passada, ele é utilizado aí, então, nos loteamentos e nos condomínios, para comprar lote, terreno. E por que é utilizado o IPCA? Deixa eu fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor. Quando você vai construir um prédio, 50%, tem lá 100 apartamentos, tá? Metade o valor geral de venda que a gente fala, o VGV, é o valor geral de venda. É a quantidade de apartamento vezes o valor de apartamentos, tá? É o valor que o apartamento está sendo vendido. Então, sei lá, imagine que um prédio, ele tem um VGV total ali de 500 milhões. Exemplo, 500 milhões, é um VGV alto. Metade desse valor é para pagar custo da construção civil. É para pagar material de construção, é para pagar a mão de obra. Metade é só custo. E aí a outra metade é descontado mais um monte de coisa, né? O incorporador não sobra muito para ele. Assim, se sobrar 10% é legal, no volume grande dá um bom dinheiro. Mas o que sobra para o incorporador? Ele vai descontar desses 50% que sobra para ele. Ele vai descontar custo ali de venda desse imóvel, né, que é o custo comercial, marketing, o custo financeiro do dinheiro, enfim, tem vários outros custos. Mas o que eu quero que vocês entendam, que 50% desse custo total, entre 50% e 55% desse custo é de construção civil, é com materiais, é com a mão de obra. Quando você vem para o loteamento e condomínio, o que é o mais caro para o incorporador? Não é os custos da construção, não é o cimento, não é o piso. O que é mais caro aqui é a área, são as terras, gente. É uma área para o loteamento, é a área do condomínio, é a área total ali, isso é o mais caro. E construir assim asfalto, botar lá os postes de energia, fazer uma área de lazer ou outra, né? Ele não faz muitas construções, muitas edificações. Às vezes num condomínio até faz mais, mas mesmo assim não são tantas as edificações como um incorporador que sobe de vertical de apartamentos, que sobe um prédio todo, tá? Que faz a fundação e tudo mais. Então ele tem sim os custos, mas o custo maior é da área, é do terreno. E por isso faz muito mais sentido para o incorporador ter aqui a proteção do patrimônio dele garantido pelo menos pela inflação, que é o IPCA. Tá? Então a garantia dele aqui, o índice, a correção dele faz muito sentido que seja a inflação. O imóvel, ele sempre vai valorizar mais que a inflação, sempre.
Então, o incorporador ele tem essa garantia aliada ali ao IPCA, tá? Por esse motivo, porque os custos maiores da construção, no caso, o vertical ali, os apartamentos do incorporador tem mais custos, e aqui o que custa mais é o imóvel mesmo para ser adquirido, que no caso é a área, os terrenos, tá? E aí, gente, falei muito rápido, me conta aqui se vocês gostaram da aula, eu vou estar lendo os comentários que vocês deixaram aqui, se tiver algum comentário. Ó, não tá aparecendo aqui pra mim, por que será? Deixa eu ver aqui. Ótima live, bem esclarecedora. Obrigado, Leon. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre lançamentos imobiliários e as possibilidades de você investir no lançamento, tá? Vai ser uma live bem legal. Existem ali algumas formas de você investir no lançamento e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês, porque de acordo com o objetivo do investimento, muda a estratégia de pagamento, muda a estratégia do imóvel, muda total, até a localização, ela muda também de repente, dependendo da estratégia que você vai adotar de investimento, qual que é o teu objetivo de investimento. Então, semana que vem, eu vou falar com vocês sobre isso na aula de segunda-feira. A gente tem aula toda segunda aqui às 19h30 e eu espero vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e deixa aqui pra mim se vocês vão estar na live da semana que vem, tá? Curtem, por favor, não esqueçam de deixar aqui o like aqui no vídeo, de se inscreverem no canal, para que quando começar a abrir aqui a live, vocês não deixarem de ser notificados, tá bom? É isso por hoje, pessoal. Obrigada, investidores, obrigada, corretores, e até a próxima.